No início de dezembro, em 2022, nós brasileiros estávamos tomados pelas emoções do noticiário interno. Lula recém-eleito, uma trama envolvendo bomba para impedir sua posse, generais no Palácio do Alvorada prometendo perante os microfones que ele não ia subir a rampa do Planalto. Mas aí no dia 12 o STF surpreendeu todo mundo antecipando a diplomação do novo presidente. Naquele mesmo dia, na cidade iraniana de Mashhad, um rapaz de 23 anos foi apresentado, algemado com as mãos para trás, à população que passeava nas primeiras horas da manhã. Seu nome, Majidreza Rahnavard. Ele vestia calça e suéter caqui e foi ajudado por oficiais da Basij a subir na parte traseira de um caminhão guindaste. Aí amarraram uma corda no pescoço dele, a outra ponta no guindaste, e seu corpo foi levantado. A Basij, a polícia moral do regime islâmico do Irã, ela foi juntando as pessoas que passavam. Nessas execuções públicas é sempre assim. Eles não permitem filmar com o celular, mas querem que muita gente veja. Homens de todas as idades, mulheres também, e as crianças que naquele momento cedo de manhã estavam sendo levadas para a escola. Sim, inclusive crianças bem pequenas. Rahnavard ele tinha sido preso só uns dias antes, quando tentava sair do país. Sua cidade, Mashhad, ela não é pequena, é uma cidade de quase 4 milhões de pessoas. Dá quase 2 Belo Horizontes, quase 2 Brasílias, mais de 2 Porto Alegres. Ele foi preso durante os protestos contra o regime, acusado de esfaquear 2 Basijs. Sabe, imaginar um jovem conseguindo esfaquear 2 guardas treinados e armados é meio inacreditável, mas talvez quisessem prendê-lo, ele resistiu, enfim. As pessoas que assistem, elas não podem filmar, mas a execução foi registrada pela TV estatal, que a exibiu no noticiário da noite. Esse método de enforcamento ele é diferente do que se usava no Ocidente até princípios do século XX. Quando você é enforcado por queda, sobe ao cadafalso, tem um alçapão, ele abre, seu corpo cai pendurado pelo pescoço, a coluna se parte, você desmaia e morre, é rápido. Quando você é suspenso devagar pelo pescoço, a coluna não quebra. Você é estrangulado. Pode demorar até 20 minutos para morrer, em boa parte desse tempo, acordado. As redes sociais iranianas foram tomadas nos dias seguintes pelo que ele disse para a mãe depois que ela soube da condenação. Não chora, não lê nada do Corão no meu túmulo, só toca músicas alegres e dança. Outra história. Farid Mohammad tinha 29 anos e Mehrdad Karimpour tinha 32. Eles foram presos juntos quando estavam na cama, na cidade de Urmia. Foi, finais de 2015, início de 2016. Essa é uma cidade menorzinha, 800 mil pessoas, próxima da fronteira com o Azerbaijão. Eles certamente tomaram todos os cuidados. O Irã é um dos raros países do mundo em que a homossexualidade é ilegal. Quando presos e interrogados pela primeira vez, afirmaram que seu encontro era consensual, porque isso é importante pela legislação de lá. Só que não foi o que os juízes registraram. Acusaram a ambos de estupro. Passaram os 6 anos esperando a execução. A gente sabe poucos detalhes como foi a vida deles nesse período, mas não é difícil imaginar. Estavam presos em Maraguer, que é uma das piores cadeias do país. Celas super cheias, padrão brasileiro. Homens e mulheres acusados de homossexualidade com frequência passam longas horas em celas solitárias, com luz forte ligada dia e noite, para que percam a noção do tempo. São unhas arrancadas, chibatadas a toda hora, estupros, interrogatórios repentinos no meio da noite. As famílias frequentemente são informadas de que a visita foi cancelada no momento em que chegam na cadeia. Após toda sorte de tortura, frequentemente os prisioneiros são forçados a assinar papéis em branco que depois são preenchidos com confissões. Tudo é do jogo. Faz parte de ser uma pessoa presa no Irã, principalmente dissidentes políticos e gays. Farid e Mehrdad foram executados em janeiro de 2022, juntos. Essa execução não foi pública, ela foi dentro do pátio da cadeia. As famílias então foram convocadas e informadas de que só poderiam receber os corpos com a condição de não realizar funerais públicos. E eu não contei aqui a história que realmente se tornou famosa nos últimos poucos anos. É a história de Mahsa Amini, presa aos 22 em 2022. Menina do interior, chegou deslumbrada a Teherã, cidade grande, usou o hijab errado, deixou um cacho de cabelo para fora, foi presa pela Basij. Sua família foi informada de que deveria pegar o corpo 3 dias depois da cadeia. Foi surrada até entrar em coma e morrer. Porque uma mulher, ela não pode mostrar os cabelos em público.
Um ano depois, em 2023, Armita Garavan, de 17 anos, entrou em coma dentro de uma delegacia policial. Também tinha deixado um cacho do cabelo escapar para fora. Também ela morreu. No Irã, pais, irmãos, maridos matam mulheres regularmente por ofenderem a honra das suas famílias. Às vezes, ofender a honra pode ser trocar um olhar com outro homem. Esses não são crimes que levam ninguém à cadeia, não no regime dos ayatollahs. Tenho amigos iranianos, um dos meus professores de ciência política mais queridos, um dos caras com quem eu mais aprendi pessoalmente sobre política, foi prisioneiro político no regime do Shah Reza Pahlavi e depois novamente do Ayatollah Khomeini. O Irã tem ainda hoje uma das sociedades mais sofisticadas e cosmopolitas do mundo, uma sociedade sufocada por uma das ditaduras mais repressivas e reacionárias que a extrema-direita mundial produziu. Quer defender essa coisa e se dizer de esquerda? Vai na fé, cada um que lide com suas hipocrisias. Da minha parte, pessoalmente, que esses ayatollahs derretam e se reintegrem no inferno pelo resto da existência deles. Mas vamos falar sobre geopolítica. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, a gente precisa conversar sobre que tipo de espaço existe para podermos falar abertamente sobre valores, sobre o que é sermos brasileiros todos. Não os vermelhos de um lado e os amarelos do outro, sobre quem somos em conjunto. Não estamos tendo essa conversa. Esse, sabe, é um ato de cidadania. Aqui no Meio, a gente defende a liberdade de ouvir 2, 3, 4 lados para então fundamentar a construção de um pensamento crítico e que seja seu de fato. Mas para isso, a gente sabe, é preciso construir repertório. E o Meio Premium é ideal para isso. Reportagens exclusivas, newsletters especiais aos sábados e às quartas e streaming por apenas R$15 por mês. Assina. Olha, eu te garanto que vai fazer diferença nas suas conversas. Esse é o ponto de partida. É fácil confundir, mas o ataque israelense ao Irã não tem nada a ver com o ataque israelense a Gaza. Não existe qualquer motivo estratégico no que está sendo feito em Gaza hoje. O ataque ao comando político e militar iraniano é o contrário. É a obrigação de qualquer governante israelense trabalhar para que o Irã não desenvolva armas nucleares. Por quê? Por uma razão muito simples. O regime dos ayatollahs considera que Israel não deve existir, oficialmente, tá? E trabalha ativamente para que Israel seja perturbada militarmente tanto quanto seja possível. O Irã é um país que financia grupos guerrilheiros e terroristas na Síria, no Líbano, em Gaza, no Iêmen, sabe-se lá onde mais. É um país pária na comunidade das nações. Conversa em reservado com diplomatas de qualquer das grandes potências, dos Estados Unidos à Rússia, da Alemanha à China, e ninguém faz acordos com o governo iraniano achando que serão cumpridos. É aquela obsessão permanente com o fim de Israel, uma obsessão que já foi abandonada faz muito tempo pelo mundo árabe. Se a Bolívia jurasse querer destruir o Brasil, repetisse isso na televisão todos os dias, financiasse grupos que lançam ataques com foguetes, ou seja lá, contra brasileiros, continuadamente, sei lá, no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela, olha, a postura brasileira seria qual? Se a Bolívia estivesse abertamente desenvolvendo uma bomba nuclear, adivinha o que qualquer governante brasileiro de direita ou de esquerda faria? Nós iríamos atacar. A outra coisa que não é dita, Donald Trump está tocando os tambores de guerra, é impossível saber o que ele deseja. Se é escalar o conflito ou é forçar o Irã à rendição em seu método tumultuado de negociação. Mas para o raciocínio não importa Trump. Se alguém aqui perguntar a qualquer líder europeu ou a maioria dos líderes árabes, ninguém está muito incomodado demais. Todo mundo considera que se o Irã tiver armas nucleares, o risco é alto. Aquele regime, aqueles ayatollahs, eles são capazes de usar arma. O que os move é uma obsessão religiosa que vai além da previsibilidade. Faz outra coisa, pergunte a qualquer iraniano exilado. Aquele meu professor, Abbas Milani, quando eu tinha aulas com ele, uma das coisas que mais provocava empatia é que eu sabia do que ele está falando. Muitos de nós brasileiros sabemos. A vida no exílio ela é sempre dolorida, é sempre uma saudade constante de casa. Os porões de uma ditadura, eles são sempre apavorantes. A opressão nunca passa. A diferença, claro,
e não é uma diferença pequena, é que a opressão brasileira era política. Biquínis eram permitidos nas praias, a época do desbunde da liberdade sexual aconteceu durante a ditadura, discos de rock circulavam livremente, dependia das letras, mas circulavam. A opressão não ocorria em todas as dimensões da existência. A opressão da nossa ditadura não atacava todas as possibilidades de liberdade. Mas, no fim, esqueçam Netanyahu, esqueçam Trump, esqueçam tudo isso. Só uma coisa aqui é importante. É um regime sádico, perverso, que suga o ar por onde as pessoas passam. Que não dá espaço para que as pessoas amem quem desejarem, se vistam como quiserem, que sujeita todas as mulheres à pior das violências. Se esse regime cair, o mundo fica melhor. A sociedade persa, uma das mais sofisticadas do mundo, volta a respirar. Não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim, Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé, a fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.